E o São Paulo perdeu mais uma, dessa vez para o Corinthians. Roger Machado corre o risco de demissão. O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e conta também, para completar, Fabinho, jogador da seleção brasileira, de saída do Al Ittihad. Nome interessante, ou não? Falo também sobre bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o São Paulo perdeu mais um clássico nessa temporada, derrota por 3-2 para o Corinthians. Em 2026 são 7 clássicos, com uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, a única vitória contra o Santos. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho: não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram: mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele: estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico: o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. Roger Machado corre o risco de demissão depois de mais uma derrota à frente do São Paulo. Você sabe, nesse domingo o tricolor perdeu por 3-2 para o Corinthians na Neoquímica Arena, num jogo em que o São Paulo sempre foi pior do que o rival. Roger completou 11 partidas no Brasileirão e tem 14 pontos conquistados. Seu antecessor, Hernan Crespo, havia disputado 4 partidas, com 10 pontos conquistados. Só para você entender como, com o Roger Machado, o desempenho do São Paulo no Campeonato Nacional caiu. Roger tem 42% de aproveitamento dos pontos, o Crespo tinha 83%. Importante contar que o São Paulo ainda se mantém no 4º lugar do Brasileiro e é líder do seu grupo na Sul-Americana. E é por causa dessas duas circunstâncias que o tricolor decidiu não dispensar o Roger Machado, apesar da enorme pressão. O técnico gaúcho estará à frente do São Paulo no confronto de quarta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul, jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Na ida, São Paulo venceu por 1-0. O que eu posso cravar para vocês é: se o São Paulo for eliminado por uma equipe da 2ª divisão na Copa do Brasil, a chance de o Roger Machado cair é gigante, mesmo com todo o esforço do Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, em manter o Roger Machado pelo menos até a pausa para a Copa do Mundo. O presidente Arrim Maciço concordou com essa ideia, desde que não exista um tropeço gigante como uma eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, que causaria prejuízo. O fato de não avançar a fases seguintes permitiria ou impediria o São Paulo de registrar uma boa entrada de dinheiro. Roger, que completou nesse domingo 2 meses à frente do São Paulo. Nesse período foram 15 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Essa pergunta que eu deixo para você: na condição de presidente, você demitiria o Roger após a derrota para o Corinthians? Nem teria o contratado ou esperaria para o jogo contra o Juventude? Sobre o Roger Machado, essa talvez seja a informação mais importante que o torcedor do São Paulo quer na noite desse domingo. O Roger pode ou não ser demitido, né? E a resposta de momento é não, tá? Há um esforço muito grande do Rui Costa, que é o executivo de futebol do São Paulo, para que o Roger tenha a oportunidade de ficar pelo menos até a pausa para a Copa. E a justificativa interna é de que o São Paulo do Roger
é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, tem situação relativamente folgada e confortável para a classificação da Sul-Americana como líder do grupo e também na Copa do Brasil. Então, diante desse cenário, por mais que a pressão do torcedor exista, e ela existe, é real, a tendência é que ele acabe continuando no clube, tá bom? Que mais? O Luiz ainda está perguntando sobre Pedro Martins no São Paulo. Se acontecer de o Roger Machado cair, o nome da vez, vocês sabem, é de Dorival Júnior. Gesto obsceno só vale a jogador do Corinthians. Bora explicar. O São Paulo faz o primeiro gol e o Bobadilha, que deu o passe para o gol do Luciano, sai fazendo, faz assim com a mão na direção da genital, mas ele não encosta na genital. Isso foi o que levou o Daronco a não expulsar o jogador paraguaio de São Paulo, como dois outros jogadores do Corinthians foram expulsos recentemente, o André e o Alan, por de fato colocarem a mão na genital. Enfim, é um tema bem esquisito, né? A gente tentar entender e defender, ou entender qual é o parâmetro para gesto obsceno. Eu nunca imaginei que a gente discutiria isso, mas faz parte. O Levi Souza perguntando se há novidades no São Paulo. A última, a principal dos últimos dias, a situação do Mike, que foi afastado, né? Tem treinado à parte ao lado do Arboleda. Mike, lateral direito, revelado na base. O Mike teve problemas comportamentais, não tem se comprometido nos treinos, não tem se dedicado como todos imaginavam, e diante desse cenário ele acabou sendo afastado. A diretoria do São Paulo entende que é possível, com esse alerta de mandá-lo para o time de baixo, ou melhor, de colocá-lo para treinar a parte, que ele possa ver isso como um alerta e eventualmente pensar e buscar uma condição melhor, tá? É... Peraí, vamos lá. Pintando resposta. Desculpa a balançada aí. Pintando resposta a respeito do Roger Machado, eu já informo para vocês, tá? Estou conversando com uma pessoa que está na Neoquímica Arena e tem contato frequente com o presidente. Sobre o diretor de marketing do Bahia, ainda vai para o São Paulo, o Levi. Outro dia, para essa mesma fonte que eu mandei, se o Roger tem chance de cair ou não, a pessoa disse que ele não era o único nome, né? Foi o único nome que vazou para a substituição do Eduardo Tony. Todo mundo até imaginava que ele seria anunciado logo na sequência. O Tony pediu demissão numa quinta, na sexta-feira foi feriado, e nessa semana inteira que passou não houve o anúncio de um novo diretor de marketing, né? Até porque ele não é a única opção. Hoje o presidente Jair Massis trabalha com outras frentes e há muita pressão interna para que seja escolhido um outro diretor de marketing. Não sei em que condição, não sei até que ponto essa rede de influências é positiva ou negativa, se é que vocês me entendem, mas o cargo do diretor de marketing é um cargo super importante, de alguém que mexe com bastante dinheiro, é alguém que coloca a grana para dentro do clube, é alguém que mexe com comissões, enfim. Precisamos entender como é que vão ser os próximos passos dessa situação, beleza? Mas o São Paulo já entra cagado, parece que tem medo de jogar em Itaquera. Entra com a fralda cheia em campo, escreve o Severino Costa. Cara, eu até fiquei com a impressão, assim, o jogo começou eletrizante, né? Com 10 minutos de jogo, os dois times já tinham perdido baita chance, o Ferreirinha tinha chutado para uma baita defesa do Hugo, o Rafael fez duas baita defesas, uma no chute do Lingard, outra no chute do Yuri Alberto, enfim. Dá para dizer que não faltaram chances. E o primeiro tempo foi equilibrado, né? É óbvio que o São Paulo faz um gol dado pelo Corinthians, mas no segundo tempo é que com o gol do Corinthians a coisa mudou, degringolou, e o 3-2 nem reflete o que foi o jogo. O Corinthians foi melhor do que o São Paulo, essa é a grande verdade. Existe alguma chance de o Ferreirinha sair na pausa da Copa? O Levi, chegaram a especular de Besiktas, né? Eu tinha mandado mensagem para o Rui Costa perguntando especificamente sobre o Besiktas, e ele falou que não tinha nada sobre esse tema. 65% dos direitos econômicos, esse é o percentual que tem direito o São Paulo, tá? O Anderson perguntando se o Roger já caiu. Eu vi que a minha fonte do São Paulo respondeu. Ó, importante, hein? A pergunta que eu fiz para uma fonte do São Paulo, que está na Neoquímica Arena e que trabalha com o presidente Jair Massis, passando para saber se tem alguma chance de o Roger cair hoje. A resposta foi: acho que chance zero. Tá? Tem um acho na frente. Deixa eu agradecer. Mas, cara, é aquilo que eu falei. Há dentro do departamento de futebol do São Paulo, mais especificamente do Rui Costa, muita vontade em fazer o Roger dar certo. Até porque o Roger foi uma escolha do Rui. Tava até pegando um número que eu vou trazer amanhã no vídeo.
O São Paulo do Hernan Crespo tinha 10 pontos em 4 jogos, né? O São Paulo do Roger Machado tem quantos pontos? Peraí, dá para ver os números de pontos aqui, ó, na classificação. Mas, cara, ó, você tinha 10, fez 14 pontos em 11 jogos. Então é isso. O Crespo fez 10 pontos em 4 jogos. O Roger fez 14 pontos em 11 jogos. O aproveitamento caiu de forma vertiginosa. Nem consigo cravar para vocês que com o Crespo os números seriam muito melhores. Mas a realidade é que quando se demitiu o Crespo, o São Paulo vivia uma fase espetacular. Detalhe, né? Roger assume e consegue 2 vitórias seguidas. Se não fosse por isso, e os números do Roger seriam ainda piores, né? Tinha prometido que, chegando no Superchat, a gente parava o que fizesse para responder o Narik. O São Paulo perderia hoje. O Roger teria que ser demitido. Não foi. Se o São Paulo perder do Juventude e não mandar ele embora, a torcida tem que agir, ir até o CT. Uma eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, imagino que seja algo para mudar o comando técnico. Aí não dá para adiar. Derrota na Neoquímica Arena para o Corinthians, 3-2, com com esse contexto do São Paulo na quarta colocação do Brasileiro, com o São Paulo virtualmente classificado na Sul-Americana, como primeiro do grupo, enfim. Tudo aí tá dentro dos conformes, embora o desempenho tenha caído, né? Se for eliminado para o Juventude, um time de segunda divisão na Copa do Brasil, que causaria um enorme prejuízo, aí sim dá para imaginar que Roger Machado vá para o espaço. Tem só um ponto importante, até em cima do que o Narik está perguntando, e de vários São Paulinos. A bola da vez no São Paulo, em caso de demissão do Roger Machado, é o Dorival Júnior, né? Mas, nesse meio de semana, 2 técnicos estão muito ameaçados e podem cair se tropeçarem na Copa do Brasil. Eu me refiro a Rogério Ceni no Bahia, e a Zubeldia no Fluminense. A situação mais grave é do Ceni, que não vence há 5 jogos, que já foi eliminado da Libertadores, acabou não conseguindo a Sula, e por conta da presença do time na competição sul-americana, na competição internacional, não teve direito de jogar a Copa do Nordeste. Pois bem, o Bahia perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil para o Remo em casa por 3-1. Isso significa que precisa vencer por 2 gols de diferença em Belém para levar para pênalti, ou por 3 gols para passar direto. Diante dessa situação, com derrota em casa para o Cruzeiro na última rodada, com as coisas não funcionando, uma eliminação para o Remo pode acabar determinando a demissão do Rogério Ceni, tá? Por mais que o Grupo City seja contrário a esse tipo de movimento no meio da temporada, por mais que os caras entendam que o trabalho do Ceni é bom, existe essa preocupação interna, tá? Outro que pode cair, o Zubeldia. O time venceu 2 dos últimos 9 jogos, ontem empate com vitória, com gol no fim, coisa não tem funcionado pro Fluminense do Zubeldia, nem a volta do Lúcio melhorou o time. O Flu tem uma situação mais confortável do que a do Bahia, joga em casa contra o Operário de Ponta Grossa, no jogo de ida 0-0. Qualquer vitória coloca o Fluminense na próxima fase, tá? Se qualquer um desses 2 técnicos caírem, a primeira opção para ambos vai ser o Dorival Júnior, o que é até natural, né? Ex-técnico da seleção, que pelo Corinthians, embora não tenha feito o melhor dos trabalhos, ele conseguiu ah, 2 títulos, né? Ele conseguiu o título da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Enfim, diante desse cenário, dá para imaginar Dorival Júnior como a primeira alternativa, e o Dorival é o nome mais querido no São Paulo, e isso acontece há bastante tempo. E qual é a verdade que o Vitor Salles assinou um pré-contrato? O Severino é Vitor Sá, né? E quando surgiu essa especulação, eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Vitor Sá, a pessoa garantiu que não, que ele ainda estava tratando da possibilidade de renovação do contrato com o Krasnodar, que é seu clube lá na Rússia. Se não houver renovação, aí ele vai estar disposto a fechar com clubes brasileiros, e o São Paulo sempre vai ser uma opção para ele, até porque ele é São Paulino, o pai é fanático, a família toda, tá? O Robson Jesus perguntando se o Rogério Ceni cai ou não. Esse é um ponto importante, estava falando sobre isso. E se cair, ao mesmo tempo em que o São Paulo pode perder o Dorival para o Bahia, o São Paulo passa a ter uma opção, no caso o Rogério Ceni, né? Pintou mais um superchat, a gente falou, pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder. O Narik, vou te falar o que vai acontecer. O São Paulo não vai contratar o Dorival, ele vai para o Bahia. E o próximo técnico do São Paulo será o Rogério Ceni, até para calar a torcida. Narik, o seu prognóstico, a sua previsão não é maluca não, cara. Não é maluca não. É assim, o Grupo City vai tentar a todo custo segurar o Rogério Ceni. Não, não é do métier dos caras ficar trocando de técnico no meio da temporada. Mas se cair pro Remo,
Aí vai ser uma temporada em que se investiu bastante, tem uma folha salarial alta, pelo menos entre as 10, com o time eliminado no primeiro mata-mata da Libertadores, sem Sul-Americana, sem Copa do Nordeste e sem Copa do Brasil, sendo eliminado na primeira fase também na Copa do Brasil, né? A única alternativa que o Bahia teria até o fim da temporada seria a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, não é maluca a ideia do Rogério Ceni ser demitido, tá? E com o Dorival indo para lá, o Rogério passa a ser. Só muda a sombra no São Paulo, né? Hoje a sombra do Roger é o Dorival Júnior. Técnico com quem o São Paulo tem uma relação, com quem o torcedor do São Paulo tem uma relação espetacular. Do Rogério Ceni talvez seja melhor ainda, né? Resta saber se o Rogério já está pronto para um desafio desse. Conhecimento ele sempre teve, né? Acho que o grande ponto em relação ao Rogério sempre foi a questão da relação pessoal, na relação com atletas e tudo mais. Deus que me livre o Rogério Ceni como treinador do São Paulo, eu quero ele como dirigente, não como treinador. O problema é que o Ceni colocou na cabeça que ele quer ser técnico de futebol, né? E não sei, tá difícil imaginar que ele possa. é, Nesse momento é impossível imaginar que ele possa trabalhar como presidente ou algo do gênero. Deixa eu só do Lucas Rodrigues e o Dorival no São Paulo, Nicola. Depende da demissão do Rogério Ceni, do Roger Machado. E para quem está chegando agora na audiência rotativa do YouTube, eu já contei para vocês, mandei mensagem para uma pessoa que está na Neoquímica Arena pelo São Paulo, que trabalha com o presidente, perguntei: existe alguma chance de o Roger Machado cair? E a pessoa respondeu: acho que nesse momento é zero. Tá? Então, vai ficar para quarta-feira no jogo contra o Juventude. E imagino que o São Paulo vai passar pelo Juventude. É quarta-feira, São Paulo e Juventude? Depois eu preciso dar uma confirmada também. Mas nesse meio de semana, o São Paulo recebe o Juventude. Vamos ver a data aqui. São Paulo, Juventude. A gente já fala data, horário e tudo mais. É verdade. Não é no Morumbi o jogo, né? O jogo é em Caxias. Na ida, o São Paulo venceu por 1-0. E o jogo é em Caxias na quarta-feira, 19 horas, tá? Então o São Paulo vai precisar segurar essa vitória por 1-0. Foi aquele jogo em que o São Paulo perdeu um monte de gol. O Calera desperdiçou chance incrível, lembra? Acho que vocês vão lembrar. Que até o Roger foi muito criticado, mas nesse jogo específico contra o Juventude, não achei as críticas justas, né? O São Paulo, de fato, mereceu um placar melhor, não fosse pela falta de pontaria dos seus jogadores. Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do maior clube do mundo. A gente está falando do São Paulo. Desde já peço sua humilde inscrição, seu like, sua opinião no comentário, para você sempre que for possível receber as principais notícias do maior clube do mundo. A gente vai encerrando nossa edição, nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.